Se você é um bancário, eu quero te fazer aqui uma pergunta, né? Na verdade, eu quero te falar um ponto muito simples, muito importante. Por que que alguns gerentes conseguem bater a meta com consistência, enquanto tantos e tantos outros passam o mês inteiro correndo atrás de resultado, muito esforço, só que mesmo assim chegam no final do mês sempre pressionados. Parece que a meta sempre está indo muito na frente e eles muito atrás. Muitas vezes, esses gerentes estão no mesmo momento no banco, às vezes na mesma agência, e repetidas vezes com carteiras ali muito parecidas. Então, por que que o resultado está sendo tão diferente assim de um para o outro? A resposta eu vou te apresentar, está num lugar onde quase ninguém percebe. O que esses bancários conseguem resultado fazem antes das 10 da manhã. Pode parecer que é algo simples, só que isso aí muda completamente o resultado no final do mês. Então, se você trabalha em banco cooperativa, provavelmente você já viveu isso, tá? Você chega ali na agência, liga seu computador, e aí, né, dá ali o horário de abrir a agência, você começa, né, a atender, a aparecer cliente, seu WhatsApp começa a notificar, sistema talvez do seu banco cooperativa fica travando, demanda administrativa surgindo, e quando você percebe já são 11 horas da manhã e nada comercial para o negócio realmente aconteceu ainda. Aí, esse dia vira apenas sobrevivência dentro do banco. Você resolve problema, atende cliente, responde mensagem, tenta encaixar uma venda no meio, né, dessa confusão toda, desse caos. E aí, no final do dia, vem aquela sensação de que você trabalhou muito o dia inteiro. Só que você realmente não produziu, ou produziu muito menos do que você sabe que poderia produzir. O problema é que a venda ela não vai nascer do improviso, e você talvez esteja vivendo no improviso. Depois de acompanhar aí centenas de bancários, diferentes bancos, cooperativas, cargos, regiões do Brasil, cidade grande, cidade pequena, eu comecei a perceber um padrão que é muito claro hoje para mim, tá? Bancários que estão performando acima da média, eles não vão começar o dia nunca reagindo às demandas. Eles começam o dia tendo direcionamento ou direcionando. Existe uma lógica aí por trás disso, tá? Eu vou te mostrar. E quando você entende essa lógica, muita coisa vai começar a mudar para você aí na sua entrega de resultados. A primeira coisa que os gerentes que batem meta fazem antes, note, antes das 10 da manhã, é definir prioridade comercial do dia. Parece simples, né? Vou definir minha prioridade comercial, mas só que quase ninguém faz isso da forma correta. A maioria dos bancários e bancárias olha a sua carteira, a sua lista de clientes de uma forma muito genérica. Abre o sistema, vê ali alguns nomes, lembra de um cliente, lembra de outro cliente, e aí começa a trabalhar meio que de forma aleatória. Só que quem performa bem não faz isso. Eles olham a carteira ou a lista de clientes com critério. Sabem exatamente quais são os clientes que merecem atenção naquele dia, quais são as oportunidades mais maduras, quais são os clientes que estão mais prontos, quais conversas precisam acontecer naquele dia. E isso aí muda completamente a forma de trabalhar. Olha só, quando você sabe quem abordar e por quê, a sua abordagem ela deixa de ser algo aleatório. E quando a abordagem ela deixa de ser aleatória, a conversa com o seu cliente, com o seu cooperado associado muda completamente. Outra coisa que acontece antes das 10 da manhã é o que eu chamo de giro de carteira estratégico, falando com você, gerente de relacionamento. E aqui existe um erro muito comum. Muita gente acha que girar a carteira é falar com o maior número possível de clientes. Não é isso, não é, tá? Se te ensinaram assim, tá errado. Bancários, gerente de carteira, gerente de relacionamento que performam bem não falam com mais clientes, não é assim que se trabalha. Eles falam com os clientes certos. Note, você vai ser avaliado pelo seu resultado, não pelo número de clientes que você falou. Existe uma lógica por trás disso. Eu sei que às vezes tem meta de falar com o cliente. Mas olha só, você tem que avaliar o momento financeiro do cliente, fase de vida dele, comportamento de movimentação, oportunidades que o próprio sistema da sua instituição mostra para você
né? Cada banco tem um nome diferente. Então, quando você aprende a enxergar essas coisas, você aí, gerente de relacionamento, a sua carteira começa a trabalhar a seu favor. Você começa a construir uma máquina de resultado. E isso aí muda completamente o jogo da entrega para você. Porque em vez de tentar vender para todo mundo, você vai começar a focar ou a falar com quem realmente tem probabilidade real de avançar na conversa, de avançar na negociação. Outra coisa que é muito comum entre gerentes que batem meta com consistência são algo que muitos, né, ainda rejeitam, que são ligações estratégicas logo no início do dia de preferência, tá? Claro que cada caso é um caso. E aqui existe outra diferença que é muito grande. Existe uma diferença enorme entre ligar para oferecer produto, note isso, ligar para oferecer produto, e ligar para conduzir uma conversa. Tente diferenciar isso. A maioria das ligações ela está falhando por dois motivos muito simples. Momento errado e abordagem errada. Uma coisa acaba levando a outra. Quando alguém liga sem contexto, sem direção, sem leitura prévia de perfil do cliente, o cliente ou associado, cooperado, ele sente isso como se fosse uma interrupção do dia dele. Agora, quando a ligação acontece dentro de um contexto, a percepção desse cliente cooperado associado muda completamente. Esse cliente ele não sente que está sendo vendido. Ele sente que você está o orientando. E isso muda completamente a dinâmica da conversa. Não fica só um falatório que você fala e o cliente fica lá até o momento que ele diz não. E outra coisa que ninguém percebe é que os bancários de alta performance, eles nunca irão improvisar a abordagem. Eles vão entrar na conversa já sabendo qual direção querem levar o cliente. Sabem qual é o raciocínio que eles vão construir com aquele cliente, porque já fizeram uma leitura desse cliente, sabem quais são as perguntas, né? Sabe qual é o problema que quer ajudar o cliente a resolver. Então, quando você entra em uma conversa sem direção, você acaba pedindo permissão o tempo todo. Pode falar, agora é o momento, está muito ocupado. E a conversa fica insegura. Agora, quando existe estratégia por trás da sua abordagem, a conversa ela tem outro tom, muda completamente. Você não precisa ser um empurrador de produto. Você tem que aprender a conduzir o raciocínio do seu cliente. Condução, ela gera segurança, que é o que precisa para fechar o negócio. Se você parar para observar bem, nada disso tem a ver com sorte. Tem bancário que depende da sorte. Tem a ver com estrutura, tá? Bancários que performam melhor não trabalham necessariamente mais horas. Grava isso, não é trabalhar mais. É trabalhar com mais direção. Essa direção, ela começa logo no início do seu dia, preferencialmente. É assim que tem que ser. O problema é que essa lógica é quase nunca ensinada dentro do banco. Não é ensinada. A maioria vai lá no improviso, vai reagindo, vai olhando um ou outro ali, né? E o que acontece? O caos. Fica ali na tentativa e erro. E isso aí custa tempo, custa resultado. E muitas vezes está custando sua saúde emocional, tá? Então o problema é essa falta de estrutura. Hoje existe um trabalho, né, onde essa lógica é aplicada de forma estruturada para bancários que querem aprender a girar melhor a carteira, trabalhar a lista de clientes, vender com mais segurança e parar de viver refém da pressão, né, das metas. Então olha só, se você quiser entender melhor como é que funciona essa estrutura, toda essa metodologia, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá. Você pode clicar nesse link, falar comigo ou com alguém da minha equipe. E se a gente vê que esse tipo de trabalho, né, de método, de orientação faz sentido para o seu momento profissional, cara, quem sabe a gente avança juntos, né? Porque quando existe método, o jogo ele começa a mudar completamente para você.